Por que que a gente se sente bem quando a gente conversa com a inteligência artificial? Vamos entender um pouquinho isso melhor juntos? O vídeo de hoje, ele veio a partir de uma sugestão nos comentários. Inclusive, aproveito para te fazer o convite que se tu tiver mais dúvidas, perguntas ou sugestão de temas, eles sempre vão ser muito bem-vindos aqui. Isso faz com que esse canal fique mais personalizado e conectado com o que para vocês faz sentido. Isso para mim é algo que tem muito valor. E vamos lá, né, gente? Esse tema é um tema que eu vejo que tem sido bastante discutido, até polêmico, na verdade, né? Muitas discussões na internet sobre esse assunto. E o meu objetivo é a gente pegar, a partir desse fato, de que muitas vezes a gente conversa com a inteligência artificial e se sente bem nessa hora, e a gente entender esse fenômeno dentro da gente, o que acontece dentro da nossa mente e que explica esse bem-estar que aparece nessa hora. Como vocês sabem, né, gente, muito do meu foco aqui no canal é em saúde mental masculina, né? Esse é um tema que tem todo o meu coração, que eu defendo muito. E também, dentro e fora desse público, eu também converso muito aqui com pessoas que são mais reservadas, mais fechadas, que não gostam mesmo de se abrir, coisas mais pessoais, e que têm por característica preferir resolver as coisas na vida sozinhas, né, sem precisar muito das outras pessoas. E o que acontece quando a gente tem esse perfil e a gente começa a interagir um pouquinho mais com a inteligência artificial? Eu estou falando não só sobre aquelas coisas práticas, assim, de perguntas e dúvidas e informações, ou coisas que a gente pede para ela fazer pela gente, mas também quando ela começa a ter uma função de trazer bem-estar, quando a gente começa a compartilhar um pouquinho mais de coisas pessoais e a gente se sente bem nessa hora. E por que eu penso que isso acontece? E enquanto eu for expressando, assim, o meu ponto de vista, a forma que eu enxergo sobre a nossa mente, vou te convidar a refletir aqui junto comigo, né? Se é mais ou menos por aí, se tu concorda comigo e tu acha que é um pouco dessa sensação que tu tem. Mas eu penso que a inteligência artificial, primeiramente, ela oferece um ambiente minimamente seguro. Acho que a primeira característica desse ambiente é que a gente sente que é um lugar que é confidencial, que aquilo que a gente está compartilhando vai ficar ali, vai ficar protegido. Um parênteses. Eu sei que em termos dessa confidencialidade não é bem assim, né? Inclusive tem muitas discussões sobre isso, até em relação à proteção dos nossos dados. Mas aqui eu me refiro à sensação que a gente tem, a sensação interna de como é que a gente se percebe no momento em que a gente compartilha algo pessoal com a inteligência. E eu penso que por a gente sentir essa confidencialidade, a gente começa a ter um pouquinho mais de abertura para falar, envolve menos o desconforto que teria numa relação humana, né? Do olho no olho, ou até de ver a reação do outro no momento em que a gente compartilha algo. A gente pode escrever, a gente não precisa às vezes nem falar. E também aquela sensação de controle de que, se eu não gostei dessa conversa, eu quiser encerrar por aqui, eu só fecho o celular ou fecho a aba no computador. Isso traz também uma sensação de segurança por eu conseguir controlar os fatores desse ambiente onde eu estou interagindo. Isso tudo provavelmente faz com que a gente confie, né, em relação ao que a gente está expondo e ao que a gente está conversando. O segundo ponto que eu penso que também explica essa sensação de segurança que a gente tem quando a gente interage com a inteligência artificial é a atenção, é o foco que ela dá para aquilo que a gente está conversando. A gente sabe que aquilo que a gente está falando ali vai ser ouvido, vai ser considerado. A IA vai raciocinar junto com a gente em relação àquilo que a gente está trazendo. E a gente sabe que o foco dela vai estar em nós. Isso facilita também com que a gente se sinta genuinamente entendido no momento em que a gente expõe algo. Por mais que a inteligência ali, por ser artificial, esteja simulando, mas ela deixa muito marcada a sensação para nós de que ela está genuinamente interessada naquilo que a gente está falando. Outra coisa que eu também vejo que explica essa segurança é a disponibilidade que ela nos dá. Aquela sensação de que se eu chamar, ela vai estar ali me respondendo. Se eu precisar, eu posso contar com ela. A inteligência está acessível.
Eu posso perguntar e posso perguntar quantas vezes eu quiser. E se eu não entender, não tem problema, eu posso dizer que eu não entendi. E ela não vai cansar dessas perguntas ou das milhares de coisas que eu vou falar na hora que eu quiser e quantas vezes eu quiser. Isso traz, muitas vezes, dentro da gente a sensação de que a gente tem presença do outro lado, de que a gente não está sozinho nesse tipo de situação. E um outro ponto que eu penso que explica essa sensação de segurança nesse tipo de ambiente é porque ela tem uma postura não julgadora, uma postura de validação. Ou seja, se a gente fala algo, mais absurdo que seja, profundo, íntimo, a gente normalmente sabe que ela não vai criticar, não vai julgar, não vai falar mal, não vai minimizar o que a gente está sentindo ali. A gente sente que aquilo que a gente compartilha ali está sendo reconhecido como válido, vai ser apoiado, vai ser entendido e até explicado sobre isso com paciência, com calma. E o que acontece aqui, né, gente? Olha esses fatores todos que a gente observou aqui juntos. A gente está falando de segurança, a gente está falando de confiança, respeito, né, às informações que a gente está trazendo. A gente está falando sobre atenção, sobre validação, uma postura não julgadora e não crítica em relação a gente. A gente também está falando de disponibilidade. Todos esses exemplos que eu citei aqui são componentes de necessidades emocionais humanas. É como se a gente chamasse isso aqui de nutriente emocional para que a nossa mente funcione bem dentro das suas relações. Então aqui, gente, quando a gente repara nesses elementos, a gente não está mais falando sobre inteligência artificial, a gente está falando sobre a gente. A gente está falando sobre o nosso lado mais humano possível e um lado que sente falta dessas coisas nas nossas relações. Eu achei legal até que no comentário eu trouxe assim, né? Que se sente bem no momento em que escreve sobre o que está sentindo, né? E que a IA traz uma percepção legal. Eu penso que esse se sentir bem, ele é muito explicado por dois fatores e que combinam com isso que a gente está conversando aqui. Tem esse componente, o primeiro, né, da escrita terapêutica, né, isso até às vezes usado na terapia também, assim, muito de escrever o que a gente está sentindo, colocar para fora da gente. Algumas pessoas se sentem bem até mais falando do que escrevendo, mas também tem esse componente da sensação que a gente tem de que isso está sendo ouvido e reconhecido, esse feedback, esse olhar de fora, sabe? Então a IA aqui, ela acaba sendo bem sucedida porque ela está simulando algo que é natural do ser humano e que ele precisa para ele funcionar bem. Muitas vezes é esse componente social de ter alguém com a gente, de alguém que nos ouça, de alguém que preste atenção, que vai fazer com que a gente consiga lidar melhor com as nossas emoções. A terapia, né, eu faço questão de dizer assim da mesma forma. O que faz a terapia funcionar, a gente tem diferentes elementos sempre, né? Tem questões de técnica, de intervenção, mas o fundamento sobre o qual a terapia funciona, ela sempre vai acontecer dentro de uma relação terapêutica sólida. E o que é isso? É o relacionamento paciente-terapeuta. É um relacionamento legal, é uma relação que a gente goste, é uma relação que a gente se sente ouvido, que a gente se sente entendido. Isso, por si só, na terapia tem um potencial muito grande em termos de interferir nos resultados que ela vai ter. E por que eu estou conversando com vocês sobre isso hoje, né, gente? Porque eu penso que quando a gente começa a observar esse fenômeno que tem acontecido, a gente, na verdade, a gente está tendo uma oportunidade de conhecer melhor como é que a gente funciona. A gente precisa de relações que tenham essas características. A gente precisa de relações seguras, confiáveis, com disponibilidade, com uma postura compreensiva. Isso tanto da gente como de quem a gente se relaciona. Meu convite, né, gente, com esse vídeo aqui, é que se tu tem essa característica de não ser muito de se abrir com os outros, de não querer compartilhar muito de ti nas tuas relações, ou até numa possível relação com um psicólogo, de que a gente olhe que dentro de ti tem um lado que de repente está querendo isso. Está sentindo falta dessas coisas, tem vontade de falar a opinião, tem vontade de compartilhar o que está sentindo,
tem vontade de se sentir entendido, visto, e isso é um lado teu muito saudável. Se isso está começando a aparecer um pouquinho mais, nesse tipo de situação a gente tem um pouquinho mais de clareza, a gente tem uma oportunidade de olhar para isso com mais cuidado. Eu sei que para muitas pessoas isso é difícil, é desconfortável, olhar para isso mais de perto, não é bem assim, né? Mas é importante de a gente reconhecer. Traz um olhar para a realidade sobre o que está acontecendo e que merece atenção. Para ti que tem essa experiência, faz sentido para ti? É mais ou menos isso que explica, né, a tua sensação nesse tipo de ambiente? Sabe que esse é um assunto que eu acho ele até bem polêmico atualmente. Eu às vezes gosto assim de, quando eu estou olhando as minhas redes, assim, quando tem esse tema, eu gosto de olhar os comentários para ver muito sobre a experiência que as pessoas estão tendo, assim, eu vejo que tem muitas coisas diferentes e realidades muito opostas, às vezes até no ponto de vista sobre essa questão. Meu objetivo, né, gente, não é encorajar a usar a inteligência artificial com esse objetivo terapêutico. E quando eu falo isso, não é para demonizar a IA, mas eu entendo que também, de uma forma responsável, é importante que eu alerte, né? Porque às vezes, nesse caso, ela pode começar a virar um foco de dependência, muito mais com uma estratégia de evitar problemas nas nossas relações do que algo realmente terapêutico. Só dando um fiozinho assim para vocês verem o que eu quero dizer quando ela faz mal, às vezes sem a gente perceber. Em alguns dos últimos vídeos, eu venho compartilhando com vocês sobre a influência do pensamento julgador que tem na nossa mente e o quanto ele impacta as nossas emoções, muitas vezes aumentando o mal-estar e deixando emoções naturais cada vez mais confusas, misturadas e trazendo um mal-estar físico muito grande. Às vezes, gente, esse pensamento julgador, ele vem muito mascarado, sem a gente perceber, ele vem disfarçado de opinião de vida, opinião pessoal. E às vezes uma interação com a IA, por exemplo, ela pode estar entendendo isso como a tua opinião e está começando a validar isso demais, aumentando um problema que internamente só traz problemas emocionais, então piorando muitas vezes o nosso cenário de saúde mental. Tem essa questão de ela simular, né, características de relações que não são reais. Então a gente começa, tudo que a gente põe ali tem essa reação desproporcional com a realidade humana. A gente também começa a colocar a nossa mente num contexto que fica nocivo para ela. Então eu só trago esse alerta, né, muito como um cuidado para vocês. Eu sei que tem exemplos até diferentes do que eu estou trazendo aqui, mas nem é tanto sobre o exemplo, é mais a gente entender esse raciocínio que tem por trás, para a gente não reforçar algo que depois possa te trazer outros problemas e que isso seria muito injusto contigo. Faz sentido por aí, gente? O que vocês acham desse assunto? Se tu não é inscrito ainda no canal, fica aqui o meu convite e eu vou adorar saber da tua opinião, se tu quiser escrever aqui nos comentários, assim a gente também pode continuar essa conversa e olhando esse fenômeno mais de perto. Espero que faça sentido por aí e a gente continua no próximo vídeo.